Você já se perguntou se existem segredos escondidos nas escrituras antigas que ainda não foram revelados ao mundo? Você sabia que existem entidades celestiais poderosas que desempenharam um papel crucial na história da humanidade, mas foram obscurecidas pelas crenças tradicionais? Nós mergulhamos na chocante história do arcanjo Metatron e descobrimos seu verdadeiro poder. Bom, nesse vídeo eu vou te contar que isto foi o que aconteceu com o homem que se tornou um anjo mais massivo que a Terra, com 365 mil olhos. Metatron, anteriormente homem, ele foi escolhido por Deus para se tornar um anjo. Como anjo, sua forma era maior que toda a Terra. Ele tinha 72 asas, cada uma maior que a Terra, e centenas de milhares de olhos, cada um cheio da glória de Deus. No conjunto, ao considerar todas as obras auxiliares não canônicas, aqui significando obras que pertencem às religiões abraâmicas, mas não são escrituras, muitos acreditam que Metatron é apresentado como o maior de todos os servos celestiais, maior ainda que o arcanjo Miguel, e perdendo apenas para Deus em poder. A etimologia de seu nome é motivo de algum debate. Eleazar de Worms, um rabino judeu do final do século XII e início do século XIII d.C., afirmou que era baseado na palavra latina metator, que significava guia ou medidor, e Hugo Odeberg, professor e teólogo sueco, afirmou que o nome era puramente de origem judaica, e que era uma metonímia para o epíteto pequeno Yahvé, significando algo como e aquele que ocupa o trono próximo ao trono divino. Isto apoia a noção de Metatron residindo no sétimo céu, o nível mais alto em que Deus reside. Em Tradições do Judeu II, escrito por Johann Andreas Eisenmenger, um estudioso do século XVII que estudou literatura rabínica, Metatron é descrito como o anjo da morte. Deus lhe dá instruções diárias sobre quais almas deveriam ser ceifadas. E assim como ele era o delegado de Deus neste assunto, Metatron operou através de seus representantes, Samael e Gabriel. Outra história que apresenta anjos eminentes como subordinados a Metatron é contada nas Crônicas de Jerameel, uma volumosa série de crônicas compiladas por Eleazar ben Escher, que se acredita ter vivido durante o século XIV. Janes e Jambres, dois feiticeiros egípcios que conseguiram ascender ao céu através do uso de suas artes negras, eram tão formidáveis que os arcanjos Miguel e Gabriel não conseguiram expulsá-los. Segundo a história, foi só quando Metatron interveio e exerceu seu próprio poder que esses dois feiticeiros foram expulsos do domínio divino. Muitas denominações exaltantes são atribuídas a Metatron, incluindo Príncipe da Face Divina, Chanceler do Céu, Chefe dos Anjos Ministradores, Anjo da Aliança, o Yahvé Menor e Rei dos Anjos. Sua responsabilidade é o sustento de toda a humanidade, e no Talmud, uma compilação de antigos ensinamentos judaicos, e no Targum, traduções aramaicas da Bíblia hebraica, ele é apresentado como elo entre o céu e a terra, entre o reino do divino e o reino da humanidade. Uma de suas histórias de origem afirma que ele era originalmente o patriarca Enoque. Supostamente, ele alcançou muita estima aos olhos de Deus, tanto pela enormidade de sua bondade quanto por sua incrível habilidade como escriba. O livro de Enoque é uma obra pseudepigráfica, o que significa que é uma obra originalmente atribuída a uma figura do passado, ou criada por um autor que afirmava ser uma figura do passado. No caso do livro de Enoque, é um livro escrito por uma pessoa que afirma falsamente ser Enoque, o sétimo patriarca do livro de Gênesis. Outro exemplo é o autor Pseudo-Dionísio, filósofo e teólogo que escreveu influentes tratados religiosos no final do século V ou início do século VI d.C., como aquele que delineia os 9 coros da hierarquia celestial. Seu trabalho foi originalmente atribuído a Dionísio, o Areopagita, uma figura bíblica que viveu no primeiro século DC e foi convertido por São Paulo de Atenas. Conforme descrito no livro de Enoque, Enoque foi transportado para o céu. Ao chegar, ele fez um tour pela criação. Posteriormente, Deus o selecionou como destinatário de uma honra incomparável para deixar a humanidade para trás e se juntar às fileiras angélicas. Esta transformação foi marcada por 1.365.000 bênçãos. Sua estatura aumentando até ficar quase do tamanho da própria Terra. 72 asas, cada uma do tamanho da Terra, se abriram em suas costas, e sobre ele se abriram 365.000 olhos, cada um repleto da glória de Deus. Após sua ascensão, os arautos do céu avançaram, proclamando a todas as partes e a todas as pessoas no plano celestial que Metatron seria agraciado com uma grande honra além de sua ascensão angelical. Ele estaria sentado no sétimo céu, o céu mais elevado, em um trono esplêndido, e foi dito que todos os que desejassem aproximar-se do trono de Deus deveriam primeiro aproximar-se de Metatron, pois sua antiga forma foi abandonada, substituída por sua nova encarnação, o príncipe da sabedoria e do entendimento. E para consagrar e completar esta transfiguração, Metatron tornou-se em chamas, seus ossos e nervos como aço incandescente, seus olhos ardendo como fornalhas abertas, e a pele que o revestia a quintessência do próprio calor. Realizado nesta nova forma,
Metatron era uma figura tão impressionante e majestosa que um anjo foi dominado pela visão dele, prostrando-se e proclamando que o céu agora tinha 2 mestres. É claro que, mesmo adotada apenas por um único anjo, esta noção não poderia ser tolerada. Era preciso dar um exemplo para que se soubesse inequivocamente que havia apenas um Deus. Foi ordenado que Metatron fosse humilhado. Foi açoitado 60 vezes com um chicote de fogo pelo angélico príncipe Anafiel. A história de Metatron levanta a questão: por que foi que Enoque, de todas as figuras bíblicas, foi escolhido para esta honra? Pois bem, no Zohar, obra literária fundamental do pensamento místico judaico, Enoque é descrito como tendo nascido com a centelha divina, um núcleo de perfeição espiritual. Originalmente, estava dentro de Adão, mas sua administração cessou depois que seu ser foi prejudicado pelo pecado. Como Enoque foi dotado desta centelha divina, foi decidido por Deus que ele deveria ser levado ao céu, onde poderia transcender sua humanidade, ser revestido de uma nova forma e ser imbuído de um poder insondável, para que tanto sua aparência quanto sua potência refletissem perfeição dentro dele. Independentemente de Enoque experimentar uma metamorfose na qual se torna um anjo, sua ascensão ao céu é descrita no livro de Gênesis 5, verso 24. E Enoque andou com Deus, e ele não estava, porque Deus o levou. E além disso, a outra versão da origem de Metatron, que é aquela dada no Tanhuma Gênesis, afirmando que Metatron era anteriormente o arcanjo Miguel. No alfabeto de Ben Sira, uma obra anônima da Idade Média, datada entre 700 e 1000 d.C., é descrito um casamento entre Deus e a terra, Elohim e Éden. Conforme exigido por Deus, Adão é emprestado pela terra por 1000 anos. Um recibo formal é escrito. Os arcanjos Miguel e Gabriel serviram de testemunhas, e a transação, por assim dizer, foi meticulosa e obedientemente registrada por Metatron, o escriba divino responsável por registrar tudo o que aconteceu, cada negociação, do minuto ao monumental. Na verdade, este era um dos principais deveres de Metatron, criar e manter os infinitos arquivos do Senhor, e porque estes arquivos contêm todas as palavras escritas sobre cada detalhe do universo desde o momento da criação, eles desafiam a compreensão humana. Como muito do que é comunicado através das escrituras religiosas é metafórico e alegórico, e como muito do que é feito nas escrituras religiosas não é diretamente atribuído pelo nome a figuras angélicas, isso cria uma ambiguidade que produz muitas interpretações. Como tal, Metatron foi identificado com várias passagens no Antigo e no Novo Testamento, apesar de não ter sido mencionado em nenhum deles. Em Gênesis 32 ele está associado ao anjo que luta com Jacó. Em Isaías 21 ele está conectado ao observador. E em Êxodo 23 verso 20 ele está ligado ao anjo que aparece. E eis que envio um anjo adiante de ti para te guardar no caminho e te levar ao lugar que preparei. Espero de verdade que tenham gostado do vídeo. Pelo amor de Deus, se inscreva no canal e deem um like. Sem o like o vídeo cai nos fundilhos do YouTube e fiz tudo isso à toa. Deixem um comentário para eu pôr nos vídeos futuros. Há outros vídeos interessantes aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.